Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos podemos nos aprofundar muito mais, se atentando aos detalhes dessa lição. Essa semana vamos estudar um tema muito importante para nós na nossa atualidade: o selo de Deus e a marca da besta. Venha, estude conosco esse tema. Está começando o programa Lições para a Eternidade. É com grande alegria que mais uma vez estamos aqui e recebemos você para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Essa semana estudaremos a lição de número 11. Estamos chegando no fim aí de mais um trimestre. Acredito que esse trimestre foi muito importante, lições assim maravilhosas para nós, com muito aprendizado, muito conteúdo, foi muito bom. E antes de nós entrarmos nessa lição, que vai falar sobre o selo de Deus e a marca da besta, eu gostaria de apresentar aqui os companheiros de estudo. Bom, aqui à minha direita está o pastor Benjamin. Seja muito bem-vindo, pastor, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Amém, muito obrigado, eu agradeço pelo convite de estar aqui com vocês. Amém. E à minha esquerda está o irmão Valdomiro Polidoro, é um prazer tê-lo aqui, seja muito bem-vindo e que possa voltar muitas vezes para compartilhar o conteúdo maravilhoso conosco, meu irmão. É um prazer estar com todos vocês mais uma vez aqui no estudo da lição e agradeço o convite. Amém. Bom, agora entrando nessa lição, eu gostaria de convidar o pastor Benjamin para poder fazer a leitura do verso para memorizar. Ok? Antes de lermos o verso para memorizar, o cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo. Amém. Essa é uma lição extremamente pertinente para os nossos dias. Nós precisamos entender de fato o que é o selo de Deus, o que é a marca da besta. E a lição desta semana vem trabalhando mais especificamente sobre o selo de Deus. A próxima lição falará um pouco mais a respeito da marca da besta. Então vamos trabalhar inicialmente um pouco mais sobre o selo de Deus. O verso para memorizar em Apocalipse 7, versos 2 e 3 diz assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Apocalipse 7, versos 2 e 3. É interessante quando pensamos a respeito do selo de Deus. Se nós perguntarmos para um adventista do sétimo dia o que é o selo de Deus, é muito provável que receberíamos a resposta: é o sábado. E ok, mas essa resposta ela é um tanto superficial, se assim eu posso dizer. Nós precisamos entender de uma maneira mais ampla o que é o selo de Deus. Eu quero trabalhar aqui com vocês o que é o selo de Deus no Apocalipse e depois irmos para outras passagens da Palavra de Deus que vão fazer com que nós tenhamos uma visão um pouco mais completa a respeito do selo de Deus. É interessante aqui Apocalipse 7 que o selo de Deus é colocado aonde? Na fronte. Na fronte. E olha só o que diz em Apocalipse 14, versículo 1. Olha só que interessante. Então, o selo de Deus é colocado na fronte, e nós sabemos que são os 144 mil que serão selados. É o texto de Apocalipse 7 apresentando os 144 mil como uma resposta feita no final do capítulo 6 de Apocalipse. Quem é que pode permanecer em pé diante da ira de Deus e do Cordeiro? Então vem a resposta sendo 144 mil. E olha só o verso 1 de Apocalipse 14. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo aonde? Na fronte, na testa, escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então o selo do Deus vivo é o nome do Pai, de Deus o Pai, e o nome de seu Filho Jesus Cristo. Sim. E nós sabemos que nome na Bíblia representa o caráter. Então as pessoas que serão seladas por Deus são aquelas que refletem o caráter de Deus. E aí a gente já até poderia comentar um pouquinho da lição de domingo, né, de Apocalipse 14 e 12, mas a gente vai comentar daqui a pouquinho a respeito disso. Então o selo de Deus no livro do Apocalipse é o caráter de Deus, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos, inclusive o 4º mandamento, que é o sábado. Ou seja, se eu reflito o caráter de Deus, é claro que eu irei adorá-lo como Criador, como aquele que é justo, como aquele que é amor, como aquele que é misericordioso. Eu irei submeter a minha vontade a Ele também.
Mas quando vamos para outras passagens da palavra de Deus, olha só que interessante, Efésios capítulo 1, verso 13. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 13. Então, pelo livro do Apocalipse, o selo de Deus é o caráter de Deus, e o caráter de Deus na vida dos seus servos, ele é manifestado pela obediência aos mandamentos de Deus. Não tem como ter o caráter de Deus e transgredir a lei, porque a lei é a revelação do caráter de Deus. Então, para você refletir o caráter de Deus, você tem que estar em harmonia com os mandamentos de Deus. E olha só o que diz Efésios 1, verso 13. Em quem, a respeito de Cristo, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui em Efésios, em 2 Coríntios também, no capítulo 1, Paulo, ele faz uma referência ao Espírito Santo como sendo um selo, ou seja, Deus ele nos sela com o Santo Espírito, dizendo, vocês são minha propriedade, vocês me pertencem, vocês são meus. E olha só o verso 14, porque vocês são meus, eu farei o seguinte, o qual, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, já que vocês são meus, eu voltarei para buscá-los. É a promessa, Deus derrama seu Espírito como um selo sobre nós, nos dando um penhor, uma garantia de que Ele voltará para nos buscar. Então nós já vimos, o selo é o caráter de Deus, o selo é o Espírito, e mais um texto que eu quero trabalhar com vocês, lá de Isaías capítulo 8, Isaías 8, verso 16. Você aí de casa, espero que esteja nos acompanhando, deixe os seus comentários, as suas observações. Olha só o que diz Isaías 8,16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então aqui Isaías faz uma referência de que a lei é um selo. Então nós temos o caráter de Deus, o Espírito Santo e a lei. Na época do Antigo Testamento, um selo, ele tinha 3 características. Nós sabemos disso, você que está nos acompanhando, pode ser que já tenha ouvido falar a respeito disso também. Um selo tinha o nome, a função e o domínio daquele que estava emitindo aquela correspondência. Ou um selo real, um decreto real, uma ordem real, não apenas uma correspondência, mas também um decreto, uma ordem. Então, o nome, a função e o domínio. Quando nós vamos para Êxodo 20 e estudamos os 10 mandamentos, nós temos que encontrar em qual dos 10 mandamentos nós encontramos o nome, a função e o domínio de Deus. E alguns nesse momento se perguntam, mas qual é o nome de Deus? Deus não é nome, Senhor não é nome. E quando vamos para o texto em hebraico, nós vemos que o nome de Deus são 4 consoantes, é aquilo que a gente chama de tetragrama sagrado, é YHWH. Não tem como nós pronunciarmos 4 consoantes, ainda mais sendo essas tão mais complexas, né? YHWH. Então, como pronunciar o nome de Deus? Como saber quando o texto bíblico nos apresenta o nome de Deus? Então, os tradutores pegaram as vogais, A, E, I, O, U, essas são as vogais, mas pegaram as vogais de Adonai, que em hebraico é Senhor, e colocaram no tetragrama sagrado, daí ficou Iehová, ou Jeová trazendo para o português. Ou seja, é uma maneira de nós pronunciarmos aquilo que não tem pronúncia. E alguns segmentos religiosos querem insistir que Jeová é o nome de Deus. Mas nós temos certeza que não é o nome de Deus, porque nós fizemos isso. Pegamos as vogais de Adonai e colocamos no tetragrama sagrado. Então, todas as vezes que você aí na sua casa, ao ler a sua Bíblia, encontrar Senhor, que não é nome também, em caixa alta, S maiúsculo, E maiúsculo, N, H, O, R, tudo maiúsculo, ali é o nome de Deus, é o tetragrama sagrado. Então, quando vamos ler Êxodo 20, os 10 mandamentos, nós encontramos apenas o nome, função e domínio no mandamento, no 4º mandamento. Nós encontramos lá o Senhor. A gente pode ler? Vamos lá para Êxodo 20. Sim. A partir do verso 8, que é uma referência ao 4º mandamento. E aí eu já parto para o fim do meu comentário. Lembra-te do dia de sábado para o santificar.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Como que está Senhor aí? Caixa alta. Então ali é o nome de Deus, é o tetragrama sagrado. Teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez. Então essa é a função de Deus, Ele é Criador. O Senhor, de novo o nome de Deus aqui, os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor. Eu acho interessante quantas vezes aparece Senhor no 4º mandamento. 3 vezes. Isso te faz referência a alguma coisa? Interessante, né? Abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o domínio de Deus é todo o universo. A função dele é criador. O nome dele aparece aqui 3 vezes. Nós somos trinitários, nós acreditamos na trindade ou na divindade triuna, né? No Pai, no Filho e do Espírito Santo. E aqui é interessante que aparece Senhor 3 vezes. Então, no 4º mandamento, nós temos o coração da lei, porque é o mandamento que apresenta Deus como Criador. Lá em Deuteronômio 5, a repetição da lei apresenta Deus como Redentor. Ezequiel 20, 12, 20 e 20 apresenta Deus como sendo santificador em relação ao sábado. O sábado servirão de sinal entre mim e vocês, meu povo, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. Olha só que coisa maravilhosa. Então o sábado ele está no coração da lei porque apresenta Deus como Criador, como Redentor, como Santificador e o Mantenedor. Ou seja, quem Deus é, o Todo-Poderoso. Agora, para terminarmos, qual a relação entre lei, espírito e caráter? Qual a relação entre essas 3 coisas? Quem que escreve a lei em nosso coração? De acordo com a nova aliança de Jeremias, que é repetida em Hebreus 8. Quem que escreve a lei em nosso coração? É o Espírito Santo. E a lei é uma expressão exata do caráter de Deus, expressa toda a vontade de Deus. Então o Espírito escreve a lei em nosso coração, que é o caráter de Deus, manifestaremos o caráter de Deus na guarda dos mandamentos de Deus, inclusive do 4º mandamento. Então o sábado ele é um sinal externo de que internamente eu tenho o caráter de Deus. Se fizermos um paralelo, a marca da besta é a mesma coisa. É um sinal externo de que as pessoas que receberão a marca da besta se submeterão a esse falso sistema de adoração, a esse sábado espúrio, que sabemos que é o domingo, tem no coração o caráter de quem? De Satanás. Então não tem meio termo. Não existem 3 caminhos, 3 opções, são só 2. Ou é o selo de Deus, ou a marca da besta. Pastor, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor. Nós, às vezes, esquecemos de falar sobre isso e pode ser que alguns dos nossos irmãos ali que estão nos acompanhando não entendem, não sabem como vai ser isso, ou alguém que às vezes não é da denominação adventista, está chegando aqui nesse momento, seja muito bem-vindo, mas às vezes pode ficar pensando, mas o selo de Deus é na testa, mas como que será isso? É visível? Vai ter um sinal? Vai aparecer alguma coisa? Vai marcar? Como que seria isso? Então, esse é o ponto. Como o selo de Deus, ele é o caráter de Deus que se manifesta na observância do sábado, não é um sinal visível. Como a marca da besta também não é um chip, não é uma tatuagem que farão na fronte das pessoas. É um sinal externo. Qual é esse sinal externo? Obediência, adoração, se submeter a esse falso sistema de adoração. Mas por que eu farei isso? Eu não, misericórdia. Mas por que pessoas farão isso? Porque elas, no íntimo delas, na mente e no coração, já manifestam um caráter semelhante ao do diabo, de egoísmo, de orgulho, de inveja e etc. Então não é algo visível, um chip, etc. Um ponto que é importante comentar é que hoje o sábado ainda não é um sinal de prova quem é povo de Deus e quem não é. E por que isso? Porque só será, e antes de eu falar isso, porque existem muitos católicos que são sinceros em relação à pouca luz que Deus deu a eles, e eles vivem essa luz dada por Deus, mas eles estão num sistema chamado Babilônia. Existem muitos protestantes. Ellen White mesma fala que a maior parte do povo de Deus está no mundo protestante.
eles estão num sistema chamado também Babilônia, com muitas enganações, falsas crenças e doutrinas que trouxeram ainda do catolicismo, como a guarda do domingo, a questão da imortalidade da alma, mas são povo de Deus, eles têm uma luz dada por Deus e são fiéis. Mas quando o domingo for instituído, inicialmente nos Estados Unidos, como um decreto, ele for obrigado a ser observado, então o sábado passará a ser um sinal de prova quem é povo de Deus e quem não é. Hoje não é. Ou seja, existe muito povo de Deus que não guarda o sábado, mas é povo de Deus. Mas é povo de Deus. Tem muitas perguntas que nós poderíamos fazer. Às vezes você também gostaria dessas respostas. Tipo quais? Qual é o selo? Quem sela? Quantos serão selados? Quando termina esse selamento? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esses assuntos, deixe seu comentário aí embaixo que nós podemos fazer um vídeo somente sobre isso para você. Bom, gostaria agora de passar aqui a palavra para o nosso irmão Valdomiro. Então, agora a gente vai para o domingo, né? Saindo do sábado, vamos para o domingo. E já no domingo, a lição do domingo, ela traz Apocalipse capítulo 14, versículo 12, que é um verso maravilhoso, importantíssimo ali, né? Que faz parte da terceira mensagem angélica. E aí, eu gostaria de destacar um ponto ali, porque a lição ela traz o título Perseverança Inabalável. Se a gente for até a palavra grega, né, upomone, significa o quê? Essa perseverança inabalável, ou a paciência, no caso, que aparece no versículo 12 de Apocalipse capítulo 14. Vamos ler ali, ó. Apocalipse capítulo 14, versículo 12, diz assim, ó: aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, essa paciência é upomone em grego, que significa perseverança inabalável. Então, imagine uma perseverança inabalável, né? Como que você imagina uma perseverança inabalável? Que nada abala essa perseverança. Você fica firme naquilo e nada vai te abalar. Mas, olha que interessante. Você guarda os mandamentos de Deus por quê? Porque você tem a fé de Jesus. É pela fé de Jesus que você guarda os mandamentos de Deus. E é interessante aqui que até a pergunta ali da lição diz quais as duas características do povo de Deus nos últimos dias e por que elas são importantes. Então, são duas características: guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E essa fé de Jesus, ela nos mantém vivos. Nós vivemos pela fé. Sem a fé nós não vivemos, espiritualmente falando, é claro, né? Então, o que a gente precisa realmente entender é que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Então, fé no quê? Fé em que Jesus pode nos transformar à semelhança dele, porque na verdade, assim, como o pastor falou no sábado, o selo de Deus é o caráter de Deus em nós. Como que nós refletimos o caráter de Deus? Tendo a fé de Jesus. E como que era a fé de Jesus? Então tem várias perguntas aqui para a gente responder. A fé de Jesus não permitiu que ele pecasse, ele nunca pecou, nós sabemos disso. Então, quando você aceita essa fé de Jesus em você, você vai refletir o caráter de quem? De Jesus, de Deus. E se você reflete o caráter de Deus, o que vai acontecer com você? Você vai obter vitória sobre o quê? Sobre toda a tentação e sobre todo o pecado. Pelo poder de Jesus, pela fé de Jesus. E é interessante, né? Porque se a gente vai analisar toda a vida de Jesus, não só na Bíblia, os 4 evangelhos, ou toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, toda a vida de Jesus, ele aparecendo ali para Moisés e tal, aparecendo para o João no final, é o mesmo Jesus. Como que é esse Jesus? E a gente vai até o desejado de todas as nações. Você vê toda uma biografia detalhada de Jesus e você vê que Jesus ele tinha um caráter peculiar. O que é um caráter peculiar? Semelhante no caso ali, quando ele veio como homem, semelhante ao caráter de Deus, porque ele estava em constante ligação com Deus. Ele falava assim: eu de mim nada posso, o que eu vejo o Pai fazer eu faço. Então agora nós temos a mesma questão aqui. Como que eu posso obter vitórias? Eu tenho que lembrar que Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. Então até a lição diz aqui, ó, depois da pergunta ali de domingo, tem um parágrafo que eu achei bem interessante, gostaria de destacar, ó: vivendo pela fé, recebemos sua graça, e nossas vidas são transformadas. Os seguidores comprometidos do Salvador não apenas terão a fé em Jesus, mas terão a fé de Jesus. E como que é essa fé? A qualidade da fé de Jesus no fim dos tempos será deles, e eles permanecerão fiéis, mesmo até a morte, assim como Jesus fez.
Então, se você analisa a vida de Jesus, eu falei o desejado de todas as nações, por quê? Porque ali você vê que Jesus foi tentado desde que ele era criancinha para pecar. Satanás ficava em cima dele através das pessoas para fazê-lo pecar, tentando em todas as coisas, mesmo com a família dele, os irmãos e tal. Mas ele tinha uma fé inabalável. Então ele tinha uma perseverança inabalável, que nós vemos aqui. E como que ele obtinha isso? A gente sabe que era através da comunhão com o Pai. Verdade. Quando a gente pensa, por exemplo, em Jesus orando, mas como? O que Jesus ficava fazendo a noite inteira? O que ele ficava falando para Deus e ouvindo de Deus? O que ele estava conversando tanto com Deus Pai? Uma noite inteira orando. Se nós não conseguimos orar meia hora seguida. Às vezes, né? Imagine uma hora. Imagina a noite inteira. Uau! Mas eu tenho que ter essa fé de Jesus. Mas o que ele ficava conversando com Deus? Bem, a gente pode imaginar. Senhor, para onde que eu vou amanhã? Senhor, com quem que eu vou falar? Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, então é uma conversa constante, porque essa fé de Jesus no poder do Pai, porque a gente sabe que ele veio com a natureza como a nossa, então ele dependia totalmente do Pai. Então, a fé dele no Pai, de que o Pai faria obra nele, através dele, é o que nós temos que ter essa fé. Eu acho maravilhoso quando a gente estuda esse assunto, porque esse assunto ele nos leva ao quê? À justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé em Jesus. E temos que ter a fé de Jesus. Meu Valdomiro, fazendo referência à justificação, como entrou aí agora, tem um ponto que eu acho muito interessante. Nós sabemos que a justificação, ela é pela fé. Só que, e a questão da santificação? Ela também é pela fé ou não? Porque hoje em dia existe um conceito, né? Justificação, ou seja, fé e obras. E se pensa assim, a fé é acreditar em Cristo, que Ele morreu em meu lugar, então eu estou justificado. Agora a obra, eu preciso de fé para ter obra ou não? Como nós podemos entender melhor essa parte? Porque eu acredito que hoje, dentro do Adventismo, existe uma negligência em abordar esses temas e por isso um pensamento que não podemos vencer, porque não conseguimos ter obras, né? Sim. E aí é interessante essa pergunta do irmão Kleber e maravilhosa, na verdade, é muito importante a gente abordar esse assunto. Eu estou me coçando aqui para responder também. Brincadeira, irmão. Que na verdade é assim, pode ficar à vontade. Não, brincadeira, vai lá. Que na verdade é assim, nós não aceitamos a fé, nós não aceitamos, na verdade, como uma igreja, como uma instituição, como um corpo mesmo, ainda nós não aceitamos ou não entendemos primeiro o que é a justificação pela fé. E não aceitamos, e às vezes aceitamos só intelectualmente falando, e não na nossa vida, porque não transforma. Porque Ellen White disse que, perguntaram para ela, irmão White, mas o que é justificação pela fé? Ela falou assim, vamos ser bem simples, jogar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer. E aí ela também fala que a terceira mensagem, que a justificação pela fé é a terceira mensagem angélica em verdade. Se você vai novamente, o que nós acabamos de ler, Apocalipse 14, 12, diz assim, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então tem a fé e tem obras. Mas vamos entender isso com calma. Aí a pessoa fala assim, não, mas não. Martinho Lutero não entendeu isso. E muitos de nós não entendemos ainda. Né? Porque, esse livro aqui de Tiago, não. Esse que tem obras é um livro de palha, não vamos estudar esse livro aqui, não serve para nada. Sim. Pode tirar da Bíblia. Ele via a contradição com Paulo, né? Ele via a contradição entre a fé e as obras. Tá, tudo bem. Tem até um livro maravilhoso de Ellen White, né? Fé e Obras, que explica detalhadamente umas questões. Mas é importante a gente entender que e depois vamos ler primeiro. Efésios 2, 8 e 9 e 10. Efésios 2, 8, 9 e 10, que eu acho que esse aqui é maravilhoso, eu acredito que ele... E a lição traz esse texto também, né? Efésios 2, a partir são versículos que nós conhecemos muito bem, né? Capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Então começa assim, pois pela graça sois salvos por meio do quê? Da fé. E isso não é de vós mesmos, isso é dom de Deus. Então, se é um dom de Deus, não é a nossa fé. Se não é a nossa fé, é a fé de Jesus, a mesma que ele teve. Interessante isso. Mas não para aí, versículo 9. Não de obras, para que nenhum homem se glorie. Aí alguém para por aqui, tudo bem, não precisa de obras, então guardar mandamentos não precisa. Alguém que não é adventista e tal, falou, não. Aí, está claro aqui, pronto, parou por aí. Não, mas a Bíblia continua. Versículo 10, olha só. Porque somos feitura sua de quem? De Deus.
Criados em quem? Em Cristo Jesus, para as boas obras. Mas que obras? Aí vai falar, de onde que vem essas obras? As quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Então essas obras não são do Valdomiro, do pastor Benjamin ou do irmão Kleber. São as obras de Jesus em mim. Porque se você for, por Exatamente. exemplo... quando Jesus fala assim, alguém fala assim, ó, Senhor, nós fizemos isso e tal, em teu nome, curamos e tal, fizemos essas obras e tal, e Jesus fala, não vos conheço. O que aconteceu? Nossa, ele fica assustado, imagina você ouvindo isso, né? Aí, por quê? Porque já começa errado. Eu fiz isso. O que Lúcifer falou? Eu subirei, eu serei. Mas quando você tem as obras aqui, não são nossas obras, são obras de Jesus em nós, preparadas antes da fundação do mundo. Porque às vezes nós pensamos assim que refletir o caráter de Cristo é Cristo aqui fora e eu refletindo o caráter dele em mim. Não, não, não. É Cristo em mim, a esperança da glória, Colossenses, refletindo o seu próprio caráter em mim e fazendo as suas obras em mim. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque quando eu, Valdomiro, vou lá e dou um estudo bíblico e falo, acabei de dar um estudo bíblico, ou o Valdomiro chega aqui e fala, uau, eu participei da lição, lá da gravação, e eu falei e tal, uau, pronto. Eu vou ser aquela pessoa que Jesus vai falar assim, ó, não vos conheço. Mas quando Deus age em mim e eu nem percebo que eu estou falando ou fazendo alguma coisa, nem penso que estou fazendo isso, e é Jesus fazendo a obra, é como respirar. Você está respirando, você não percebe quantas vezes você respirou. Então você está trabalhando para Deus, você nem está percebendo que você está trabalhando para Deus, é uma coisa tão natural. Sim. E onde que começam essas obras? É uma grande obra e tal. Aqui nós temos a grande obra aqui, né? Glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Mas aonde que começa a obra verdadeira de refletir o caráter de Cristo? Está bem claro quando se fala da missão do Elias. Qual é a missão do Elias? Converter o coração dos pais aos filhos. E dos filhos aos pais. Exatamente, irmão Kleber. Começa onde? No Na lar. família. Se a minha esposa olhar para mim e falar assim, eu estou vendo Jesus em você. Uau! Nossa! Jesus, louvado seja Deus. Agora, se na minha família eu não reflito o caráter de Cristo, não adianta. Vai chegar o tempo da prova, eu vou abandonar tudo. Com certeza, porque só vai ser uma casca. Então, as obras são de Jesus no lar. O quartel-general de preparação. Então, quando eu vejo esse texto aqui, que a gente viu aqui, né, de Efésios, eu fico falando, Senhor, que coisa maravilhosa. E aí até a gente tem para terminar aqui, eu vou terminar só com essa pergunta final aqui do rodapé da lição, ó. Quão fiel você é nas pequenas coisas, entra o que eu acabei de falar. Verdade. Porque a gente acha que, porque, por exemplo, ser amável com a esposa, com os filhos, corrigir no temor do Senhor os filhos, você ser o sacerdote do lar espiritual mesmo, levando para Jesus as pessoas. Você acha que são pequenas coisas? Não são pequenas coisas, são grandiosas, porque a irmã White fala que o trabalho missionário ele começa no lar. No lar, se você é cristão no lar, você é cristão em qualquer outro lugar. Isso é maravilhoso, isso que a gente quer para nós. Então ele disse assim, ó, quão fiel você é nas pequenas coisas, o que isso poderia lhe dizer sobre como você será quando a verdadeira prova vier? Olha que interessante. Se você não é fiel agora nas pequenas coisas no lar, que não são pequenas, são grandiosas, no dia a dia mesmo ali, né? Porque aqui nós somos bem, né, amáveis, cordiais. Mas e com a tua esposa, quando ela vamos ser práticos, quando ela te contradiz? Amor, você está errado. Uau, eu errado? Por quê? Aquilo que você falou na gravação da lição não estava correto. Você falar, não vou mais gravar a lição. Ou você fala assim, é verdade, amor, vamos vir aqui, sim, vamos orar juntos. Você tem razão. Quer dizer, como que Jesus era? Como que ele reagia a uma aprovação? E nem é aprovação, na verdade. Então, se você não tem essa... Usando outro, só para terminar, usando uma ilustração bem simples do dia a dia. Você vai ajudar a sua esposa a lavar a louça, tá? Aí ela chega na cozinha, pega o copo e coloca contra a luz. Depois que você lavou o copo, qual a tua reação? Mesmo que não seja reação, mas seja um pensamento. Eu vim ajudar minha esposa. E está fiscalizando, né? Fiscalizando, o que é isso? E vim ajudar. E pensa, não, estou falando do pensamento, entendeu? O que acontece ali?
o teu eu apareceu. E aí, se o teu eu aparece, você não está sendo justificado pela fé, porque a irmã White falou que o teu eu tem que ter jogado no quê? No pó. Entendeu? Então é interessante porque Jesus nunca deixou o eu dele aparecer em nenhum momento. Ele não se preocupava com a reputação dele, ele se preocupava com o caráter. Isso é e assim, irmão Valdomiro, uma coisa que eu acho interessante é que a fé muitas vezes é confundida apenas como uma aceitação de crenças e doutrinas. Você crê, eu creio, num conjunto de crenças e doutrinas. E isso é confundido com fé. É claro que isso é um componente da fé, porque a fé, ela não é irracional. Nós temos um aspecto racional da fé. Não sabemos explicar todas as coisas e nem precisamos explicar todas as coisas para exercermos a genuína fé, mas ela é fundamentada em razões, em experiências também, em profecias, em experiências da vida que acabamos tendo com Deus, mas principalmente na palavra de Deus. Então a fé genuína, ela não é apenas um assentimento de crenças, ela é transformadora. Ela é uma fé que opera pelo amor. É uma fé operante, é uma fé viva. E certa vez eu ouvi uma definição de fé na mentalidade judaica, né? Na mentalidade hebraica, que foi a mentalidade dos autores bíblicos. O que é fé? Então o autor, nessa mentalidade, respondeu: é como você estar no meio de um grande oceano, prestes a se afogar, e então você vê um tronco vindo, boiando, e você se agarra a esse tronco como sendo a única salvação e solução. Isso é fé. Ou seja, não basta eu olhar para o tronco e falar: nossa, se eu me agarrar no tronco, eu posso boiar e flutuar. Que interessante, eu acredito nisso. Eu acredito. Daí o tronco passa na sua frente e você não se agarra nele. Ah, mas eu tive fé, eu acreditei. É o que muitas vezes as pessoas têm como definição de fé. Não, a fé ela atua, a fé ela é prática. E a gente vai falar um pouco na segunda sobre a fé de Jesus. Eu queria apenas propor uma leitura para Apocalipse 14, 12, do comentário inicial que eu fiz, unindo o comentário que o irmão Valdomiro fez, excelente comentário, mas antes responder que a santificação também é pela fé. A justificação pela fé em relação àquilo que Cristo fez por mim. De uma maneira passiva, eu não fiz nada. A fé é apenas um instrumento do exercício da vontade humana. Eu acredito, eu aceito aquilo que Cristo fez por mim. Aquilo que seria impossível para nós. Prestar para a lei de Deus o que ela exige. Caráter perfeito, obediência perfeita, desde o nascimento até a morte. Só Cristo satisfez a lei de Deus. Quando eu aceito o que Cristo fez por mim, eu assimilo isso na minha vida, sou constrangido pelo seu amor, como a mulher adúltera, né? Sendo perdoada por Cristo, eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. O que vai surgir no meu coração? O quebrantamento do pecado, pelo Espírito Santo, o quebrantamento do pecado, o constrangimento, a gratidão, o amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Justificação pela fé é igual a perdão. E agora, o que é a santificação? Também é pela fé. Agora é a obra que ele faz em mim, pela fé. Como bem disse o irmão Valdomiro, João 15, permanecendo em Cristo por amor, tendo Cristo bem próximo, se submetendo a Ele diariamente, Ele vai operar em mim tanto querer como efetuar. Filipenses 2:12, 2:13. E Ele vai operar essas boas obras em mim. E eu vou revelar frutos de justiça, de obediência, de amor, de misericórdia. Eu vou revelar o caráter de Deus. Então Apocalipse 14, 12 não é um verso simbólico. Às vezes eu pergunto, Apocalipse 14, 12 é simbólico ou literal? Porque muitos têm falado, não, é impossível guardar os mandamentos de Deus. Então você está falando que é impossível refletir o caráter de Deus. E consequentemente você está falando que ninguém vai para o céu. Porque se as pessoas que estão indo para o céu não refletem o caráter de Deus porque não guardam os mandamentos, como elas serão salvas? Ninguém é salvo em pecado, mas é salvo do pecado. É diferente. Então Apocalipse 14, 12 não é um verso simbólico, é um verso literal. A marca da besta é algo literal, o selo de Deus é literal, a Babilônia é literal. No sentido, é um sistema literal, não é nada simbólico, abstrato, são coisas literais. Então Apocalipse 14, 12 nós poderemos ler assim:
Aqui está a perseverança dos santos, os que refletem o caráter de Deus. Poderia ler assim ou não? Sim, com certeza. Os que refletem o caráter de Deus e a fé de Jesus. E o porquê eu faço uma ênfase do de Jesus? Porque essa é a tradução mais correta de fato. Sim. Tanto do inglês para o português, como do grego para o português. Seria fé de. Sim. Fé em, a gente pode cair no erro do fé como, eu creio. Crer. É o objeto da fé, eu creio em. Mas quando a gente fala fé de, é a qualidade da fé. Exatamente. E qual que foi a fé de Jesus? A lição de segunda vem trabalhando isso. É a submissão irrestrita. É a submissão incondicional da vontade à vontade do Pai. Não depende de circunstância, de sentimento, o que você está vendo, o que você está sentindo. Não importam essas coisas. O que importa é a palavra de Deus e a vontade de Deus para a minha vida. Então, aqui está a perseverança dos santos, os que refletem o caráter de Deus e têm a mesma submissão que Jesus teve ao Pai. É isso que Apocalipse 14, 12 está falando. Então, em relação a esse falso sistema de adoração, em relação a essa falsa fé que o mundo cristão tem professado, porque na época de Cristo, irmão Valdomiro e Kleber, o povo judeu falou o quê? Nós queremos a lei, mas fora com Cristo. Hoje, a igreja está falando o quê? Nós queremos Cristo, mas fora com a lei. É a mesma coisa, está acontecendo isso hoje. Então essa falsa fé, desse falso sistema de adoração, está sendo apresentado aqui na palavra que haverá um povo que exercerá uma fé genuína, que refletirá o caráter de Deus. Então Apocalipse 14, 12 vem como uma resposta para todo esse sistema antagônico ao verdadeiro sistema de adoração, à verdadeira fidelidade, à verdadeira obediência. Porque no centro do grande conflito é isso. Quem você adora, quem você obedece, a quem você se submete. Mas Deus terá um povo, não apenas um indivíduo aqui ou ali. Deus terá um povo que reflete o seu caráter e se submete à sua vontade, refletindo tudo isso na observância de todos os seus mandamentos. É interessante, né? Porque queria que a palavra tem poder para fazer aquilo que ela disse que fará. ela disse que fará. Porque o pastor citou muito bem a mulher adúltera, né, irmão Kleber? Que diz assim que Jesus falou, vai e não peques mais. Alguém pode imaginar, uau, Jesus olhando para mim e falou, vai e não peques mais, não treme. Mas Senhor, eu estou lutando, como é que eu não vou pecar mais? A irmã White explica que depois que a mulher adúltera ouviu isso, ela viveu uma vida de paz. Como assim de paz? Porque a palavra de Jesus tinha poder. Não, vai e não peques mais, não é assim que ele está falando, não é um conselho, é um mandamento. Exatamente. Isso é maravilhoso. É poder, é uma ordem. Se apossar, né, pastor? Não, imagina ela, numa vida de escravidão sexual, de prostituição, ouvir que ela não voltaria para aquele mundo. Isso é paz. Isso é libertação. Sim, libertação. Você se dirigir a uma pessoa que flerta com a inveja, com a murmuração, com o alcoolismo, com a prostituição, falar assim, você pode vencer o pecado. Uau! Louvado seja Deus. Isso Glória não é para ser combatido, isso é para ser estimulado. A questão é, com qual motivação você alimenta esse pensamento do vai e não peques mais? A motivação é Cristo, é Ele que vai operar isso em mim, em conjunto comigo, no sentido da submissão da minha vontade. É o amor que está te motivando ou é um sentimento de exaltação própria, de justiça própria, sabe? Do fariseu, do publicano, daquela parábola, o que está no seu coração? Agora, se está no seu coração João 14, 15, João 15, João 8, todos esses textos maravilhosos, Efésios 2, Colossenses, 1:29, se esses textos estão no seu coração, louvado seja Deus que Ele nos liberta não apenas da culpa do pecado, mas do poder do pecado. É o Evangelho. Isso é maravilhoso. Isso não é para ser uma contenda entre nós. Não, isso é tão claro nas Sagradas Escrituras. É para trazer paz. Exato. Porque um Deus que fez paralítico andar, cego de nascença ver, não pode levar você dos seus vícios e tentações? Sim, sem dúvidas. Aí você está duvidando do poder de Deus. Exato. Isso é muito sério. E o pastor falou muito bem dessa fé concreta. Se apossar das promessas de Deus. Nós vivemos agora num momento que nós, nesse concerto das promessas de Deus, né, que é um concerto eterno, que já é antes tal da fundação do mundo e tal, a gente sabe disso, se apossar dessas promessas. Se Deus fala isso, tem que me apossar. O pastor citou muito bem João 8:32,
e conhecereis a verdade. Quem é verdade? Jesus. Você conhece Jesus? E ela vai nos libertar. Ele liberta você. Quantas vitórias ele te deu já, irmão Cléber, pastor, para mim, se eu vou refletir, e você, amigo que está ouvindo, quantas vitórias Jesus já te deu? Ele não pode dar mais vitórias? Com certeza, ele é Deus. Amém? Ele tanto pode como ele quer. Bom, fazendo uma recapitulação até aqui da lição, nós já vimos aqui sobre o selo de Deus, né? Vimos também a perseverança inabalável, que nós temos que ser perseverante, que sendo perseverante nós vamos guardar os mandamentos de Deus, não pela nossa própria força, mas pelo poder da palavra que saiu da boca de Deus. E agora nós vamos entrar num ponto aqui muito interessante também, crucial para nós, que é o grande conflito, um conflito cósmico que existe e que ainda não acabou. E mesmo nós recebendo o selo de Deus, tendo uma perseverança inabalável, passaremos por esse conflito e sentiremos na pele o que é esse conflito. Então eu gostaria de abrir aqui para os irmãos o que vocês querem destacar desse grande conflito, esse conflito cósmico do qual iremos passar por ele. A lição de segunda, ela vem trabalhando o aspecto da fé de Jesus. A gente já falou um pouco, mas eu acredito que dá para a gente trabalhar um pouco mais na qualidade da fé, como que Cristo demonstrou esse tipo de fé. Eu quero iniciar com um texto que a lição não apresenta, porque a lição é restrita, né? Na questão do que ela pode trabalhar uma página por dia, como que você vai trabalhar a fé de Jesus em uma página. Mas lá em Mateus 4, traz para nós algo assim extremamente importante, uma lição extremamente importante a respeito da fé de Jesus. Nós encontramos em Mateus 4 a respeito da tentação de Jesus. Primeiramente, ele foi batizado no Jordão, o Espírito Santo então foi derramado sobre Cristo, e ele agora, no poder do Espírito, guiado pelo Espírito, ele vai até o deserto. Ele não vai por vontade própria. Isso é muito importante ser dito. Ele não vai por vontade própria, ele vai porque o Espírito Santo o guiou até o deserto e ele se submete à vontade do Espírito. Isso é fé de Jesus. Então, a partir de Mateus 4:1, nós já temos o ensinamento da fé de Jesus. São aqueles que são guiados pelo Espírito e se submetem à sua vontade, à vontade de Deus. É o que diz aqui, ó. Mateus 4:1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus fica de jejum 40 dias, 40 noites. Ellen White fala que ele sentiu uma fome mais forte do que a morte, algo que nós jamais sentiremos, nós não temos noção do que é isso. E outra, eu já presenciei o deserto da Judéia, é algo extremamente avassalador. Só tem terra e pedra, não tem mais nada no deserto da Judéia. E durante o dia o sol é escaldante e à noite o frio, ele é muito intenso. E Ellen White fala que à noite Satanás fazia sons de bestas e feras para amedrontar a Cristo. Imaginem a angústia que Cristo enfrentou. Ele era um ser humano. Por mais que eu não tenha medo do escuro, agora frio, calor extremo, sede, fome, a mente acaba trazendo pensamentos, Imaginem só o que Cristo enfrentou. E então veio a primeira tentação. Quais são as 3 principais tentações? Comida, o apetite, presunção e amor ao mundo. Mas olha só como que Cristo responde em relação à primeira tentação. Versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho, olha só, se, ou seja, condição, pode ser que sim ou não, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está Escrito. Fé de Jesus. Ou seja, é a fé que se apodera da palavra de Deus. Como que Jesus venceu o pecado? Pela palavra de Deus. Isso é muito importante. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Existem 2 palavras para a palavra palavra em grego. É a palavra logos, que a gente encontra lá em João 1:1. No princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logo era Deus, a palavra. Mas existe outra palavra, rema, que é mais a palavra revelada. Quando Jesus disse assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, ele não usa logos, ele usa rema. E o que isso nos ensina? Que Jesus está se referindo à voz que ele ouviu no batismo. E qual foi a voz que ele ouviu no seu batismo? Mateus 3,
versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Satanás apareceu como anjo de luz falando: olha Jesus, chega, o pai não quer, está indo longe demais, chega, não precisa ir até esse extremo. O pai me enviou como anjo para falar que chega essa aprovação para ti. Mas Jesus responde o quê? Como que ele identificou o tentador? No si. Se Deus jamais vai fazer com que você seja lançado em dúvida, em questionamento. A palavra de Deus é certa. Tu és o meu filho amado, em ti me alegro, eu tenho prazer em ti. Então Jesus falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra revelada por Deus. Qual foi a palavra revelada para Jesus? Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, era uma certeza que ele era o filho de Deus. Jesus, aí vem um clímax. Jesus teve que exercer fé que ele era o Messias. Jesus teve que exercer fé no está escrito, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, no poder de Deus para vencer o pecado. Jesus em todas as coisas foi tentado, mas Jesus em todas as coisas foi vencedor. E Jesus para nós não é apenas o nosso substituto, mas ele também é o nosso modelo. E a vitória de Cristo no deserto é a minha vitória, ou seja, se ele foi tentado muito mais do que eu e você somos, porque eu não sou tentado a transformar as pedras em pães. Eu tenho um Fusca, eu não sou tentado a colocar no Fusca 300 km por hora. Mas Jesus, sendo Deus em forma humana, ele foi tentado em relação a coisas que nós jamais seremos. Ele foi tentado muito mais do que nós. Estou falando do poder da tentação. E ele foi vitorioso. Quanto mais nós, confiando no mesmo poder, na palavra, em Cristo, podemos ser vencedores também. Amém. Então a fé de Jesus está relacionada à submissão da vontade a Deus. Está relacionada a se apoderar da palavra revelada por Deus. Essa aqui, ó, meu irmão, essa é a palavra revelada por Amém. Deus, a Bíblia Sagrada. Se Deus prometeu, se Ele disse que haverá um povo que guardará os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, Deus é fiel e Ele tem poder para cumprir esta promessa. Glória a Deus. Agora a questão é, nós aceitamos isto na nossa vida ou não? E nós poderíamos usar o texto que a lição fala, de Mateus 27, 45 a 50, mas vou deixar aí para vocês comentarem. Quando Jesus brada: Deus meu, por que me desamparaste? E outra: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Glória a Deus. Querido amigo, esse tema é muito empolgante, muito importante. Chegamos na terça-feira e se nós fôssemos continuar aqui com a empolgação que nós estamos, daria 2h30 essa lição e é muito delicioso falar sobre esse assunto. Nós ficamos muito felizes. Mas agora nós gostaríamos de avançar a lição e vamos falar sobre terça, quarta e quinta-feira aqui, tudo junto, de forma assim, claro, didática, mas eu quero mais uma vez dizer para você, deixe seu comentário embaixo aí, o que mais você gostaria de aprender, de compreender sobre esses temas que nós estamos falando aqui, que nós podemos fazer um vídeo especialmente para falar sobre isso, né? Destacar mais, abranger mais, ler mais textos, que eu acredito que seria mais assim didático e mais abrangente. Mas agora vamos avançar e passa a palavra aqui para o Valdomiro sobre esse sistema antagônico, esse poder que vai lançar, né? Sobre essa intolerância religiosa. Assim. Então agora eu passo a palavra para o Valdomiro para ele comentar um pouco sobre isso aí, essa intolerância religiosa e como será, como que nós iremos combater isso, como que vai ser a vitória do povo de Deus nesses últimos dias aí. É interessante, se a gente for ver a lição de terça-feira, já no início ali, o título é a cadeia da impiedade. A cadeia, você tem uma sequência de eventos, mas olha que interessante que ele fala, a profecia sobre a marca da besta trata do quê? Intolerância religiosa. Que intolerância é o quê? A um dia, a guarda de um dia. No caso, a guarda de um falso sábado no lugar do verdadeiro sábado. De um boicote econômico, isso é importante, você não pode comprar nem vender. Como que você vai sobreviver? Isso é muito sério. E aí, consequentemente, haverá uma perseguição, eventualmente, ou consequentemente também, um decreto de morte. Então é assim, você quebra a lei de Deus e você impõe algo na lei de Deus que não é de Deus, mas é do homem. Isso na terça-feira está bem claro, né? Se a gente for na sequência aqui, por exemplo, a gente vai ver isso. Sim, e o ponto é,
que a intolerância religiosa ela é manifesta desde o princípio, né? Você tem Caim e Abel. Tolerância religiosa. Agora, a marca da besta ela vem como um clímax de toda essa intolerância. E por trás de tudo isso, quem que está? Quem que inspira toda essa intolerância? Usando a coerção, usando o ódio, usando esses boicotes econômicos, sanções, etc., para oprimir o povo de Deus, para perseguir o povo de Deus, para ver se ele cede também. Quem que está por trás de tudo isso? É o próprio diabo, né? O próprio Satanás. Então é interessante a gente for ali de terça para quarta, aí a gente já tem ali uma citação importante do comentário Adventismo Sétimo Dia, página 817, volume 7, página 817, que diz assim: embora represente principalmente Satanás, o dragão, em sentido secundário, representa o Império Romano. Olha só. Por quê? Porque quem que vai estar ali destacando mesmo essa questão do falso sábado? E aí o poder sucessor do Império Romano, que recebeu do dragão o seu poder e seu trono e grande autoridade, diz aqui, né, é claramente Roma Papal. Então é interessante a gente pensar sobre isso. Tá. Então tem um poder que está representando o dragão, Satanás, que vai impor o que? A quebra da lei. Né? Isso é importante. E aí, mais em frente, ali na quarta-feira, fala assim, não se comprometer firmemente com Jesus. Olha só, o que é se comprometer firmemente com Jesus hoje? É você entregar a sua vida a Jesus e deixar que Ele transforme através da fé dele. Volta à fé depois. Consciente ou inconscientemente, se comprometer, né, com o outro lado. Então, você não pode se comprometer com o outro lado, mas se comprometer conscientemente e inconscientemente com Jesus. E aí, se você for até Mateus, por exemplo, capítulo 10, versículo 22, você vai ter ali algo muito importante ali. Ó. E vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, Jesus fala lá em Mateus 10, 22. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Voltamos à questão da perseverança. Você tem ali está alinhavado ali, na verdade. A gente volta lá à questão da perseverança. Firme perseverança, que a gente falou da paciência, lembram? Então, acho que é interessante. E aí a pergunta, quão pronto você está para perseverar até o fim, quando tiver um boicote econômico, por exemplo? Por exemplo, quando você chega lá, não, agora você guarda e tal, se falso sábado. Ok, eu não guardo de jeito nenhum. Na Bíblia é o quarto mandamento, é o verdadeiro Shabá. Então, Deus falou que é esse, que eu devia me lembrar dele, e eu lembro desse verso. Eu lembro que está ali, está em Ezequiel, está em toda a Bíblia, o sábado do Senhor. Jesus falou que ele guardava os mandamentos de Deus, em João capítulo 15, versículo 10. Ele falou que ele permanecia no amor de Deus e guardava os mandamentos de Deus. Ok, aí tudo bem, firme. Mas aí vem um segundo ponto. Boicote econômico. Não pode comprar nem vender. E aí? Você vai perseverar? Essa é uma pergunta para nós, porque você não pode comprar nem vender. Então você começa a passar necessidades básicas. E aí? E aí você vê o filho passando essa necessidade básica. E aí, os apelos serão enormes. Né? Por isso que essa pergunta é mais profunda do que a gente imagina. Sim, e sobre essa questão do comprometimento com Cristo, não existe parcialidade, não existe ficar em cima do muro nesse clímax do grande conflito, porque não tem como eu não tomar uma posição. E eu lembrei de um texto enquanto o Valdomiro estava lendo, pesquisei aqui, o encontrei, eu quero ler. É um texto de Ellen White que é muito claro sobre isso. Ela fala assim, ó, Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 10. Aqui pelo aplicativo, página 70. Que estáis fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Olha agora. Os que se estão unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Agora é o tempo de preparar-nos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Pesquisai as Escrituras por vós mesmos, para que possais compreender a terrível solenidade do tempo presente. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Então é a palavra de Deus. Pesquisar o quê?
As Escrituras. As Escrituras. Tem um ponto que eu gostaria de destacar aí, que o senhor leu, fala que quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá. Então o caráter não vai evoluir, não vai desenvolver mais ali. Então para aqueles que estão aguardando o decreto dominical para receber a sua serôdia, para ter ali uma transformação de caráter, pode ser que você vai acordar perdido. Essa é uma tremenda enganação. Exatamente, ele fala que permanecerá, né? Permanecerá. Então, fazendo referência ao que o irmão colocou aqui, já dando a bola da vez para vocês, aqueles que seguem o Cordeiro, eles vão seguir o Cordeiro nas pequenas provas e, posteriormente, eles vão estar capacitados para as grandes provas. Se nós hoje estamos burlando as pequenas provas, por exemplo, alimentação, vida no campo, vestuário, alguma falta, um pecado que eu não estou lutando contra ele. Se eu não estou vencendo as raposinhas, né? Vamos fazer essa comparação, como é que eu vou vencer as grandes provas do futuro? A raposinha não podemos nem dizer, né? Porque foi a raposinha que veio e fez o estrago na vinha. Mas se eu não estou vencendo as pequenas provas, como é que eu vou vencer as grandes? Exatamente. E aí a gente entra num ponto maravilhoso aqui, que o irmão Kleber abordou muito bem, as pequenas... E algo que me faz tremer, Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao 48. Isso é algo que a gente deve pensar muito bem, porque aí entra justamente essa questão do caráter de Cristo aqui, que nós temos que ter, me faz tremer quando eu leio esse texto. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. Amor pelos inimigos. Já começa com um subtítulo assim. A gente sabe que a Bíblia não tinha título, não tinha nada, né? Mas já está a essência, mas né, está a dos essência textos. ali. O visto que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Por exemplo, amar a tua esposa, vamos ser no lar, né, que eu gosto de puxar essa questão porque o cristianismo é no lar mesmo, né? Sim. Amar a tua esposa quando ela concorda com tudo que você fala. É que ela te fácil, agrada, né? faz a comida que você gosta, é um amorzinho e tal. E quando ela fala você está errado? Simplesmente assim, alguma coisa, não, isso que você fez está errado, não faça isso e tal. E aí? Quer dizer, é a tua esposa, mas você amar o teu inimigo, mas todo esse texto aqui a gente conhece muito bem, eu acho que nem precisaria ler, né, irmão Kleber? Irmão, pode ler, mas deixa eu só fazer um comentário em cima do que o irmão está falando. Que o irmão citou aí uma frase até muito fácil, né? Quando ela discorda de você, quando você traz uma frase. Mas amar a pessoa quando ela acerta é uma coisa. E você amar quando ela erra? Amar a esposa quando um dia ela não fez a comida porque ela está birrenta. Mas olha, eu vi esses dias a definição de graça, porque a essência desse texto é: para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós temos que amar como Deus ama. Isso é perfeição de caráter, é amar como Deus ama. O texto correlacionado com esse é o de Lucas, capítulo 6, 32 a 36, Sim. que fala de ser misericordioso como Deus é misericordioso. Isso é ser perfeito, ou seja, ter o caráter de Deus. Mas o ponto que eu queria comentar é o seguinte: o que é graça? É dom e merecido. Os inimigos merecem amor? Não. E aquele que te persegue, merece? Merece? Não. Não merece. Eles merecem uma retribuição. Sim. Mas o que é graça? Dom e merecido. Você amar a pessoa, ela não merecendo. Então, essa é a manifestação do amor de Deus. Nós não merecemos, mas Deus amou. Deus enviou o seu Filho. Agora, em relação à esfera humana, quando você se depara com uma situação que uma pessoa fez algo ruim para você, que ela não merece, ela então é o objeto da graça. Essa é a oportunidade de você manifestar o caráter de Deus, de amar como Ele ama, de ser gracioso como Ele é. Aí Deus está te dando uma oportunidade de você exercer a graça. Agora, exercer graça para quem não fez nada, para quem merece, te agrada, faz as suas vontades. Daí eu amo. Não. Aí é muito fácil, graça, né? Aí não é o amor de Deus, o amor de Deus é altruísta, o amor de Deus é abnegado. E aqui vai trazer um tema, se nós formos abordar isso, é óbvio que não é o tema, né, principal da lição, mas a palavra de Deus fala que nós temos que testar ou provar os profetas ou os líderes, né, os espíritos, e você vai provar como? Você vai provar ele por preceito e por exemplo. Então o que o irmão colocou aqui, por preceito, está falando aqui, eu tenho que amar meu inimigo. Agora a questão é na hora que eu tiver que dar o exemplo. E finalizo aqui minha fala. Por que eu acredito que a palavra de Deus fala, né, ali do Elias, que tem que começar no lar? Porque para mim, o lar é o lugar mais difícil. Lá fora é mais fácil. É o lugar que mais exige a morte do eu. Exatamente, o lar é o mais difícil. Se eu conseguir ser abnegado no meu lar, se eu conseguir ter graça no meu lar, lá fora eu vou conseguir ter uma graça verdadeira, não fingida.
E isso é, sem dúvida alguma, o que Deus deseja de cada um de nós. Amém. Com certeza. É o quartel-general, eu sempre falo, né? Na verdade, é o quartel-general, que a gente está falando de cristianismo na prática aqui. Exato. Que se a gente ficar assim discutindo pontos Teorias teológicos e teoria, que são importantes também, é claro, né? A teologia, claro, é importante, a gente sabe disso. Mas se a gente ficar, por exemplo, discutindo o que é a justificação pela fé, o que é a fé de Jesus, e isso ficar só no... Se ele não... Resumindo, se ele não me transformar, não me tornar o melhor marido, o melhor pai, o melhor avô, o melhor filho, não levar esse amor de Jesus que transforma para os meus filhos e criar filhos prontos para morrer por Jesus, dar ao alto clamor por Jesus, por amor, nós simplesmente estaremos fazendo um debate teológico. E o estudo da palavra, ela te fala, tem que ter um fim prático mesmo, e é isso que a gente tem trabalhado. Sim. Agora, a lição aí de quinta-feira vem trabalhando sobre Jesus, o nosso único mediador. Então, esse falso sistema de adoração, encabeçado pelo papado e por trás, quem deu o trono, a autoridade para a primeira besta foi o próprio Satanás, porque é ele quem quer essa adoração, é ele quem quer essa obediência. É interessante a maneira como Deus requer a obediência e como Satanás quer a obediência. A obediência que Deus requer de nós é voluntária, é de um espírito abnegado. Agora, para Satanás ter essa obediência, é por meio de coerção, é por meio de sanções, por meio de decretos, por meio de perseguição. Se ele não consegue pelo engano, ele vai conseguir, ele vai tentar conseguir pela perseguição. São os dois princípios que ele usa. Sim. Ou ele engana, ou ele oprime. E a gente vê isso na história do cristianismo, aliás, sempre, né? Sim. Desde a queda em pecado. E esse falso sistema de adoração, então, blasfema contra Deus. E o que é blasfêmia? Na essência, é dizer que pode perdoar pecados, não sendo Deus. E nós temos o texto lá da cura do paralítico, em que Jesus disse para ele, os teus pecados estão perdoados, mas Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, recebeu do Pai como homem a autoridade de perdoar pecados. Sim. Então ele não estava blasfemando, mas esse falso sistema de adoração, o papado, se coloca na posição de perdoar pecados, isso é uma blasfêmia. Um padre, um homem pecador que ele merece, ele necessita de um mediador, dizer que perdoa pecados. E blasfêmia é se colocar no lugar de Deus, como Paulo fala do homem da iniquidade, desse falso sistema de adoração, em 2 Tessalonicenses, se coloca no lugar de Deus, se ostentando como se fosse o próprio Deus, a ponto de dizer que está sentado no trono de Deus e aceitando a adoração que é devida unicamente a Deus. Então esse sistema antagônico blasfema. Daniel 7:25, né? Daniel, o próprio capítulo 7, o chifre pequeno, que também é o papado, Apocalipse 13, a besta que emerge do mar, tem uma boca que blasfema. E blasfêmia é isso. Sim. Mas em contrapartida, nós temos o Deus criador, redentor, mantenedor, santificador, que é o único mediador, que tem a autoridade de perdoar. É o único que tem a autoridade e o direito, né, tanto Sim. por ser criador como redentor, de ser adorado por todas as suas criaturas. Então nós temos de fato só um único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Glória a Deus. É interessante, né, que é por amor, né? A gente segue a Jesus por amor, não por coerção. E aí que tem as duas diferenças. E você fala assim, mas será que eles se colocam mesmo no lugar de Deus? A gente tem na própria lição aqui, né, os papas. O Papa, então, tem uma citação interessante aqui, que não somos nós que estamos falando, eles mesmos falam, o Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que ele não é um mero homem, ele é como se fosse Deus na Terra. Isso foi o Lúcio Ferraris, está lá nesse escrito dele, nesse artigo dele, né, que é intitulado Papa, artigo 2, em sua prompta biblioteca, 1763. Então, se vê isso daqui... como e, bem claro, e a declaração do próprio Papa aqui, Leão XIII, né? Nós, os papas, assumimos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Exatamente, Leão XIII, isso é clássico, isso? Né? Isso é blasfêmia, sem dúvidas. Isso é terrível. Então, na verdade, assim, nós vivemos nesse tempo agora em que nós devemos realmente acreditar que isso é real, ter a fé de Jesus, que todo esse grande conflito é real, que primeiro ele existe dentro de mim, porque se eu não morre, eu não vou estar firme no final. Quando eu morre, nesse grande conflito contra o próprio eu, Jesus habita em mim, você vai ter a fé de Jesus, você vai estar firme para levar essa verdade e
sofrer por Cristo e morrer por Cristo e ter uma família estruturada também para dar esse autoclamor. Porque, na verdade, é assim, se você estuda, por exemplo, a vida dos valdenses, que vida terrível. É verdade. Que vida terrível que eles tiveram. Nós, por enquanto, amados, e isso é por enquanto, nós estamos tranquilos, não estamos? Por enquanto a gente está vendo isso como algo que vai acontecer no futuro bem próximo, nós acreditamos nisso. Mas como que nós estamos com Jesus hoje para enfrentar tudo isso? Porque a Ellen White, ela tem uma citação que ela diz assim que a primeira prova que nós vamos ter que suportar, que será terrível, sabe qual que é? Zombaria. Ah, você guarda... A gente nem imagina como vai ser, mas vai ser tão diabólico que na zombaria muitos cairão. Que vai ser tão forte. Não é assim, você guarda o sábado, não é mais isso. Alguém fala para você. Uma opressão mesmo, na rua, no qualquer lugar. Então a gente tem que estar, amados, nós temos que estar firmes, pautados na palavra de Deus. Por isso eu sempre falei para os alunos aqui, 3 vezes, sempre, eu repito, estudem, estudem e estudem a palavra de Deus. Glória a Deus. E eu queria agradecer a Deus por Ele ser o nosso mediador, o nosso único mediador. Já parou para pensar? Ele foi quem veio para morrer no meu e no seu lugar, mas Ele não trocou o personagem da história. Foi para o céu e agora manda um padre ou um papa avaliar a sua vida, te perdoar ou não te perdoar, enfim. Ele continua sendo o nosso mediador. Ele tem feito um trabalho magnífico por nós no santuário celestial. Então isso nos traz esperança, isso nos traz alegria e isso mostra para nós o quanto que Cristo nos ama. Isso é tremendo, né? Que Jesus, ser humano, né, está na glória do Pai, né, na luz inacessível, mas Cristo tem acesso como um homem. Ele elevou a humanidade. Esse é o ponto. Ele elevou a humanidade ao trono de Deus. Um que tanto nos amou, que recebia criancinhas e as abençoava, que fez curas e milagres, que tanto demonstrou amor, é este mesmo Jesus que está intercedendo por nós. Então nós temos que ter grande confiança, como diz Hebreus, né, para entrarmos pela fé e termos acesso a esse trono da glória e aceitarmos que aquilo que Cristo faz hoje, não apenas aquilo que Ele fez, Ele é poderoso para nos salvar e nos libertar do pecado. É o mesmo Jesus, é o mesmo Jesus. É maravilhoso. Glória a Deus. Esse Jesus que veio, tem um livro do pastor Herbert Douglas, Jesus a Diferença, publicado pelo IAG aqui. Tem um maravilhoso livro. Ele já começa falando, Jesus não veio como um astronauta, um ET, um astronauta vestido com roupa de astronauta para não se contaminar com o mundo. Não, não, não. Você que está assistindo, acredite, Jesus veio como você, Ele sofreu como você e muito mais do que você. Então Ele é capaz de socorrer aqueles. Glória a Deus. Que estão sendo perseguidos e tentados. Amém. Valdomiro, gostaria agora de pedir para o irmão olhar para aquela câmera e deixar as suas últimas considerações para aqueles que estão nos assistindo. Fale para eles da importância de ter confiança na palavra de Deus, que a palavra de Deus realmente é a vontade, e ela é viva e ela acontece, não só na Bíblia, como aconteceu no passado, mas na atualidade da nossa vida. Amados, pensem na vida de vocês, a vida cristã de vocês até agora, essa trajetória até agora. Pensem, quantas vitórias Jesus já deu para vocês? Quantas? Sobre tudo que se possa imaginar. Tentações externas, internas, de pensamentos. Pense nisso. E agora a pergunta, se Ele foi capaz de tirar tanto lixo da tua vida, Ele pode tirar o restante do lixo que impede você de chegar próximo ao trono de Deus? Com certeza sim. Amém. Porque tudo posso naquele que me fortalece. E sem mim nada podeis fazer. Acreditem na palavra sagrada. Essa palavra é viva, não é um conto de fadas, não é uma teoria. Estudem com oração. Jesus pode sim transformar a tua vida totalmente. E glória a Deus por isso. Amém. Amém. Pastor Benjamin, agora eu gostaria de pedir para o senhor olhar para aquela câmera e trazer uma mensagem pastoral, uma mensagem de esperança e de ânimo frente a esse grande conflito que nós estamos enfrentando, mas que irá intensificar muito mais ainda. Diante de nós, como diz a própria palavra de Deus, haverá uma grande tribulação como nunca houve desde a fundação do mundo. Mas o mesmo Jesus, como diz Hebreus, ontem e hoje o será para sempre. Ele é o bom pastor, Ele cuida das suas ovelhas, Ele conhece as suas ovelhas, e hoje nós estamos no tempo de procurarmos
essa experiência real com Cristo, não apenas na mente, mas real e concreta, para estarmos preparados para aquilo que está diante de nós. E Satanás, ele não se importa que o povo como um todo transgrida vários mandamentos. Se ele fizer com que o povo transgrida um mandamento, já terá conquistado aquilo que ele sempre quis desde o princípio, né? Nas suas acusações de que é impossível guardar a lei, de que é impossível guardar os mandamentos de Deus. Então se prepare, meu irmão, em oração, no estudo da palavra, na submissão da vontade, você, a sua esposa, seus filhos. Prepare o seu lar para aquilo que está diante de nós, que cremos que não está tão longe de nós, nós cremos que está próximo, mas Deus, ele está contigo, Jesus vai te fortalecer, e não negligencie as pequenas provas que vai te preparar para as grandiosas provas, e Cristo se mostrará mais do que vencedor, como ele já foi, e se mostrará na nossa vida também. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém. Bom, que Deus possa abençoar você também. Eu finalizo aqui esse programa. Eu gostaria de dizer as últimas palavras para você, fazendo referência ao livro do 2 Pedro 3,9, onde ele fala claramente que o Senhor não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Então eu digo para você, não é tempo de desistir. Amém. Vamos avançar, porque em breve nós veremos a face do nosso Senhor. Finalizo aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG. Juntos avançaremos.